Vamos ler agora em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos começar no primeiro versículo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Observe bem este versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja bem esta parte, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Mais uma vez, repetindo este versículo, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, como Deus quis. Agora vamos para o versículo 21. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Observe bem esta última palavra: são necessários. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Deus há de abençoar mais esta leitura da sua palavra. Hoje à tarde nós consideramos a igreja e as igrejas locais que Deus plantou e está plantando. Notamos que estas igrejas têm duas características, duas principais. São igrejas que guardam a palavra dele, não a palavra de homens, mas a palavra dele. São igrejas que não negam o seu nome. Apocalipse 3:8. Não aceitam um nome denominacional. São grupos de cristãos que reúnem simplesmente como cristãos. Reúnem ao nome do Senhor Jesus Cristo. E o que eu gostaria de fazer agora é de olhar mais de perto nestas igrejas e ver como elas funcionam.
Para ver isto, deveríamos voltar mais atrás para ter uma ideia clara na nossa mente. Lembra como começamos com as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 16? Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Eu gostaria que todos notassem a palavra eu e a palavra minha. Eu edificarei a minha igreja. É uma obra do Senhor. Ele falou que Ele próprio iria construir a sua própria igreja. Lembra-se em 1 Pedro capítulo 2, que Ele faz isto usando pedras vivas. Pessoas salvas pela sua graça. É interessante notar a figura que Ele usa. Pedras vivas. Parece uma contradição. Pedras vivas. Não existe nada mais morto do que uma pedra. A pedra em si é uma coisa que não tem vida. Mas ele fala em pedras vivas. E é uma figura apropriada. O ser humano, na sua condição natural, está morto em ofensas e pecados. E se você ainda não nasceu de novo, a sua condição perante Deus hoje é exatamente esta. Você está morto em ofensas e pecados. Isso quer dizer que você não pode fazer coisa alguma que agrade a Deus. Não tem possibilidade de fazer coisa alguma para salvar-se a si mesmo. Um morto nada pode fazer. E o pecador nada pode fazer para salvar-se a si mesmo. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é o Deus do milagre. O que você não pode fazer para si, Ele pode fazer. E Ele pode salvar qualquer um aqui nesta noite. Basta que o pecador reconheça a sua condição, reconheça a sua culpa, arrepende do seu pecado e entende que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. E aquele que nele crê tem a vida eterna. Crendo nele, você passa da morte para a vida e se torna uma pedra viva neste edifício espiritual que Deus está edificando. Eu digo isto para que vocês possam entender uma coisa. A obra de Deus é uma obra espiritual. E uma obra espiritual se faz por meios espirituais. Uma obra espiritual nunca poderá ser feita por meios carnais, por meios humanos. Uma obra espiritual tem que ser feita por meios espirituais. Quando pensamos nas igrejas locais, para ver como elas funcionam, começamos neste ponto. O Evangelho se prega. Como é que pode haver conversão? Como é que pode haver salvação? Senão pela operação do Espírito Santo. Quando pregamos o Evangelho, precisamos lembrar deste fato. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que quando ele levou o Evangelho para Corinto, ele não foi com palavras persuasivas da sabedoria humana. Ele propôs saber nada entre eles, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Mesmo sabendo que esta mensagem seria desprezada em Corinto. Havia judeus em Corinto, e esses judeus queriam ver um sinal, queriam milagre, queriam manifestação de poder. E esta pregação de Cristo crucificado, para eles era escândalo, era uma fraqueza, não servia. Havia gregos naquela cidade, e eles queriam sabedoria, queriam uma filosofia, algo para o intelecto, um discurso mais profundo.
Mas esta pregação de Cristo crucificado, para eles não serviu. Paulo disse, os judeus pedem sinal, os gregos querem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Disse Paulo, quando fui ter convosco, eu estive convosco em fraqueza, em tremor e em temor. Ele disse, eu resolvi saber nada entre vós, a não ser esta mensagem, Cristo crucificado. Eu não confiei, disse Paulo, nas palavras persuasivas. Por quê? Ele disse, eu fiz isto, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, e sim no poder de Deus. Paulo não estava em Corinto querendo convencer o povo pela força dos seus argumentos, pela sua eloquência. Paulo foi para Corinto cônscio da sua fraqueza, em temor e em grande tremor. Não havia nada em Paulo que pudesse conseguir alguma coisa naquela cidade. Não havia nada na sua mensagem em si que pudesse fazer maravilhas naquela cidade. Paulo estava confiando unicamente e totalmente no Espírito Santo. Se o Espírito Santo operasse, convencendo pecadores do seu pecado, levando-os ao arrependimento e à fé em Cristo, então haveria resultados positivos. Mas se o Espírito Santo não operasse, Paulo nada poderia fazer. A obra começou nesta base espiritual, dependendo inteiramente da operação do Espírito Santo. E nós precisamos lembrar disto. Se na nossa igreja local nós queremos ver algo para a glória de Deus, precisamos começar, mesmo na pregação do Evangelho, dependendo totalmente do Espírito Santo, nunca lançando mão dos recursos humanos, querendo ganhar adeptos por meio de reuniões mais atraentes, nunca querendo ganhar adeptos por meio de pressões emocionais, obrigando pessoas a fazer uma decisão, obrigando pessoas a comprometerem-se. A única maneira em que poderíamos ver uma obra para a glória de Deus é pregar o Evangelho na sua clareza e simplicidade, deixando que o Espírito Santo faça a obra de salvação. E quando vemos pessoas salvas e uma igreja formada, como já aconteceu em Tupi Paulista, como é que a igreja local continua funcionando? Continua da mesma maneira que começou. É uma obra totalmente espiritual. E Deus fornece tudo o que é necessário para manter e desenvolver o seu trabalho. É por isso que temos lido em 1 Coríntios capítulo 12. Deus tem fornecido dons para que a sua igreja possa funcionar. Se fôssemos entrar detalhadamente neste assunto dos dons, ocuparia todo o tempo disponível nessas conferências. É um assunto grande. Mas eu quero nesta noite escolher alguns pontos para que possam apresentar às nossas mentes aquilo que Deus requer de nós. Deixe-me repetir. Para manter uma igreja local, para fazer esta obra espiritual, precisamos de dons espirituais. Esses dons espirituais, o que são? Em primeiro lugar, são dons. A palavra dom indica uma dádiva, um presente, algo dado de graça. Até a própria palavra que Deus usa
para descrever esses dons indica e enfatiza este fato que são dons de graça. Isso quer dizer que não são prêmios, são dons de graça. Não são coisas que recebemos porque merecemos. Não são coisas que buscamos, esforçando-nos para alcançar, e aquele que é mais espiritual e mais esforçado e se sacrifica mais, ele consegue mais dons. Não são prêmios, são dons de graça. Hoje em dia muitas pessoas não entendem isto. E é comum ouvir pessoas falarem buscar certos dons. Até pessoas às vezes vão até um monte ou vão lá no mato buscar os dons espirituais. Não sabem o que estão buscando. Um dom não se procura. Se é uma coisa que tem que buscar e se esforçar para alcançar, então é um prêmio. Mas essas coisas são dons. E mais, são dons espirituais. Não são dons naturais. São espirituais. Existem dons naturais. E existem dons espirituais. E não devemos confundir os dois. Quando você nasceu, você recebeu das mãos bondosas do Criador muitos dons naturais. Sua saúde, sua vida, sua inteligência, sua força física, sua visão. Tanta coisa que você recebeu, dons que Deus lhe deu. Mas são dons naturais, dons que Ele tem dado a todas as suas criaturas, em maior ou menor grau. Mas estes dons aqui em 1 Coríntios 12 não são os dons naturais que você recebeu quando nasceu. Não se trata da sua inteligência, não se trata das suas capacidades naturais. Essas capacidades naturais são dons, não tem dúvida, mas dons naturais que você recebeu quando você nasceu e que você talvez desenvolveu através da sua vida. Talvez você tenha outras capacidades que você adquiriu pelo seu esforço, pelo seu estudo. Mas essas coisas não são dons espirituais. Há dons naturais. Há capacidades adquiridas pelo seu esforço. Mas além de tudo isto, entenda isto, meu irmão, minha irmã, além de tudo isto, além de tudo que você recebeu quando nasceu, além de tudo que você conseguiu na escola ou pelo seu esforço, além de tudo isto, existem dons espirituais. Quando você creu em Cristo, você recebeu um dom espiritual. Não sei se você percebeu em 1 Coríntios 12, quando estávamos lendo, uma frase que ocorre várias vezes. A cada um. A cada um. Há outras passagens do Novo Testamento que também falam desses dons espirituais. Romanos capítulo 12 fala desses dons espirituais. Efésios capítulo 4 também fala deles. E se você lê em Romanos capítulo 12, você vai encontrar essa frase, a cada um. Se você vai para Efésios capítulo 4, mais uma vez você vai encontrar a cada um. E aqui em 1 Coríntios 12, você encontra mais do que uma vez, a cada um. Simplesmente quer dizer que Deus tem dado dons espirituais a cada um. Claro que é cada um que nasceu de novo. Quando você nasceu a primeira vez, recebeu dons naturais. Quando você nasceu a segunda vez, nasceu do Espírito, você recebeu um dom espiritual. E você já ouviu algum irmão dizer: eu gostaria de ajudar na obra do Senhor, mas eu não tenho dom. Talvez a minha irmã já pensou isto. Como eu gostaria de fazer algo para o meu Senhor, mas eu não tenho dom. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã,
você tem, pelo menos, um dom espiritual. Você tem capacidades naturais que você poderia usar para Deus. Você tem capacidades adquiridas pelo seu próprio esforço que você pode usar para Deus. E além de tudo isto, você tem pelo menos um dom espiritual que você pode usar para Deus. Digo pelo menos um dom. Talvez tenha mais. Pode ter 2, ou 3, ou 4, ou 5 ou mais. Mas no mínimo, você tem um dom espiritual. Agora pare um pouquinho aqui. Deixe esse fato penetrar na sua mente. Você já é salvo? Então você tem um dom espiritual. Quem te deu? Se tivéssemos lido em Romanos capítulo 12, íamos ver naquele capítulo que Deus Pai distribui os dons espirituais. Se tivéssemos lido em Efésios capítulo 4, íamos descobrir que os dons espirituais são distribuídos pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou e subiu às alturas. E quando lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, aprendemos no versículo 7 e no versículo 11 que esses dons são dados e distribuídos pelo Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos três, agindo em harmonia, distribuindo dons espirituais, e as três pessoas divinas, agindo em plena harmonia, deram a você um dom de graça, um dom espiritual. Por quê? Quanto mais eu penso nisto, mais admirado fico. Enche o coração de adoração. O eterno Deus triuno pensou em mim e me deu um dom espiritual. Já pensou? O eterno Criador dos céus e da terra, em toda a vasta criação, olhou um dia para você, deu para você um dom todo especial, unicamente para você. Não é uma maravilha? Sabe por que lhe deu esse dom? Veja o versículo 7 mais uma vez. Distribuídos pelo Espírito Santo para o que for útil, visando um fim proveitoso. Aquele dom que o Espírito Santo deu a você não é um mero enfeite, não é um presente para ser guardado lá em casa. Aquele dom foi dado visando um fim proveitoso. Aquele dom foi dado para ser usado. Está usando? A verdade é que a maioria dos cristãos nem sabem qual dom tem recebido. Você sabe qual o dom que Deus te deu? Ou quais os dons que Ele te deu? Precisa começar por aqui. Porque se você não sabe qual o dom que tem, como que poderá usá-lo? Antes de poder usar o seu dom, precisa saber que tem o dom. E se Deus tem fornecido um dom, e forneceu esse dom visando um fim proveitoso, quão grande é a nossa responsabilidade perante Ele. Deixe-me falar de uma parábola que realmente não fala de dons, mas vai mostrar e ilustrar o que está na minha mente agora. Lembra daquele homem que viajou e deixou talentos com os seus servos? Ou em Lucas, num outro caso, deixou uma mina com cada um. Deixou aqueles talentos para que os seus servos usassem
na sua ausência. Deixou aquelas minas para que fossem usados na ausência daquele que deu. Chegou o dia quando aquele senhor voltou. Chamou os seus servos para pedir contas, para ver o que tinham feito com aquele dom. Sabe que um dia, aquele que deu dons a nós vai voltar. Quando ele chegar até os ares, pode ser hoje, todos os salvos serão arrebatados, subirão ao encontro do Senhor nos ares. Sabe o que vai acontecer em seguida? Seremos conduzidos ao tribunal de Cristo. Somos salvos, sim. Nunca havemos de entrar em juízo. Passamos da morte para a vida, mas não esqueça. Havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Não sei se você já pensou naquele dia. Não sei o que você pensa daquele dia, mas eu posso lhe dizer isto: que não será um dia festivo, de grandes alegrias, quando cada um vai receber os seus prêmios. Não será uma alegre entrega de prêmios, não. Vai ser uma ocasião muito solene. O próprio Senhor, que deu dons a mim e a vocês, Ele vai examinar, avaliar o nosso serviço. Vai ver o que temos feito com aqueles dons. E aprendemos em 1 Coríntios capítulo 3, que a obra de cada um, veja bem, a obra de cada um será provada pelo fogo, pela presença do nosso Deus. Ele vai examinar a obra que eu tenho feito com o dom que Ele me deu. Ele vai avaliar o que você tem feito com o dom que Ele te deu. Você não terá que responder por mim, nem eu por você. Mas a obra de cada um será examinada. Ele diz: se a obra que alguém tiver feito permanecer, resistir àquele fogo, ser aprovado por ele, o tal receberá galardão. E então ele diz: se a obra de alguém for queimada, esse tal sofrerá danos. Ele será salvo, mas como se fosse pelo fogo, escapando das ruínas da sua obra, correndo por um corredor de fogo, escapando só com a vida. A obra de cada um. Ele não está falando dos pecados de cada um. Está falando das obras. Se você usar aqueles dons para fazer uma obra que não tiver a aprovação dele, tudo será reduzido assim. Ele deu dom, mas ele vai pedir conta do seu uso. Eu acho que não vamos prosseguir muito mais hoje. Já tenho falado talvez bastante. Mas eu quero chegar a uma conclusão nesta noite. E amanhã continuaremos com o mesmo assunto, se Deus permitir. Para que uma igreja possa funcionar, é necessário que cada membro use o seu dom. O dom que foi dado a você foi dado visando um fim proveitoso. Deus sabe, como mais ninguém poderá saber, da necessidade da igreja onde você está, da necessidade da região onde você está. E Ele deu a você o dom especial que Ele vê que é necessário para suprir a necessidade onde Ele te coloca. Nunca pode haver um dom supérfluo. Se Ele deu um dom a você, é porque neste local onde Ele te coloca, há uma necessidade que aquele dom seja exercido. E se você não está exercendo aquele dom,
a igreja não está recebendo o que Deus quer que receba, a obra do Senhor está sendo prejudicada. Isso deixa bem claro que o Espírito Santo é o coordenador do trabalho na igreja local. E este trabalho será feito para a glória de Deus, da maneira que Deus quer, quando cada dom funciona no seu devido lugar, sob o controle do Espírito Santo. Eu pretendia chegar até o fim deste assunto hoje, mas temos apenas introduzido o assunto. Então o que pretendia dizer hoje fica para amanhã. Se Deus permitir, vamos olhar mais de perto no funcionamento desses dons, no contexto da igreja local. Mas, irmãos, lembremos disso, que cada um de nós temos pelo menos um dom espiritual. Jovem, minha irmã, você tem um dom. Isto quer dizer que você é uma peça essencial na igreja local. Você não está na igreja só para fazer número. Tem um trabalho para você fazer, que Deus já deu para você fazer. Se não descobriu ainda o que é, ou se não está fazendo, não perca mais tempo. É solene, é sério demais, porque um dia Ele há de pedir conta. Que Deus possa escrever essas coisas nos nossos corações, para que nós possamos compreender a seriedade de viver uma vida cristã. E nesses dias difíceis e escuros em que nós vivemos, que a luz possa brilhar com mais clareza, que o nosso Senhor ainda seja glorificado aqui no estado de São Paulo.